graça e paz. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Naum, capítulo de número 1, versículos 2 a 6. E hoje, então, nós caminharemos do versículo 2 até o versículo de número 6. Passagem das Escrituras, acho que o tema que poderíamos dar a ela é o terror do juízo divino. Tamanha a dimensão e proporção daquilo que Naum profetiza, prega e ensina a respeito do que Deus há de fazer e de quem Deus é, daquilo que diz respeito à sua ira. Então, deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, os versículos 2 a 6, no decorrer da mensagem nós estaremos lendo os versículos e expondo, e ao final nós voltaremos com algumas implicações desse texto para nós. Meus queridos, há um cantor americano, o Johnny Cash, tem uma música que, se pudéssemos traduzi-la de forma bem literal, o título dessa canção seria Deus o reduzirá. E parte da letra da canção deste cantor diz: você pode correr por um longo tempo, mas cedo ou mais tarde Deus o reduzirá. Vá dizer aquele mentiroso de língua comprida, vá dizer aquele trapaceiro, mas cedo ou mais tarde Deus o reduzirá. O que o profeta Naum, queridos, está fazendo aqui nessa passagem, ou no livro como um todo, é justamente isso. Avisando que a cidade de Nínive correu por um longo tempo, pensando na perspectiva de que era uma cidade extremamente pecadora, como nós mostramos no sermão de domingo passado. Essa cidade, por um longo tempo, proporcionou e praticou diversos tipos de maldade e pecado contra Deus. Mas agora o profeta Naum se levanta por Deus dizendo que Deus a reduzirá. Mas é importante entendermos que o profeta Naum, antes de falar da queda de Nínive, ele apresenta quem fará isso. Por ser Deus quem ele é, o que o profeta nos mostra é que Nínive experimentará o punho de aço da ira de Deus. E aqui nós temos que relembrar que Naum profetiza, é fato, sobre a destruição de Nínive, mas ao mesmo tempo a sua mensagem também enfatiza esperança, libertação, consolo para o povo de Deus, para o povo de Judá. A poderosa e corrupta Nínive, queridos, seria removida por causa da soberania divina. E o que o texto vai nos mostrar é que o Deus que é tardio em irar-se é o mesmo Deus que tem grande poder e que há de julgar a cidade de Nínive. Então, dessa forma, Naum apresenta aqui nesses versículos que nós iremos ler o terror do juízo divino, descrevendo que o caráter e as ações de Deus é a certeza que o mal não triunfará neste mundo e que em breve ele reduzirá a cidade de Nínive. Então, eu queria que você acompanhasse a leitura dos versículos 2 e 3, que nós vamos ver que aqui Naum revela a pessoa do juízo divino, do juiz divino. Se ele vai falar aqui nessa passagem sobre o terror do juízo divino, obviamente que o primeiro ponto que nós temos que pensar aqui é que Naum revela a pessoa deste juiz divino. Versículos 2 a 3 diz: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Então, antes de apresentar o oráculo de guerra contra Nínive, Naum apresenta aqui, queridos, a pessoa de Deus como juiz. E partindo lá de Êxodo 34, Naum diz que Deus é zeloso. E aqui o sentido de zelo é porque Deus não aceita deslealdade por parte do seu povo. Ao mesmo tempo, esse Deus não aceita e não suporta os erros, bem como também aquele que é zeloso em proteger aquilo que lhe pertence, a saber, o povo de Judá. E aí, em seu zelo, o que Naum vai nos falar é que ele se torna vingador. E vingança aqui tem um sentido legal, no sentido da manutenção da sua justiça. E para exercer essa justiça, tem que ter autoridade legal. Por isso que, se você observou bem nesses dois versículos que nós lemos, por 3 vezes Naum diz que ele é vingador. E esta repetição, queridos, no hebraico,
é uma espécie de superlativo. E aqui a ideia de Naum é, de fato, enfatizar que Deus é o Senhor, Deus é o governante, Deus é aquele que tem o poder e a autoridade legal para administrar a vingança. E esta vingança, através da manifestação da sua ira, não é, queridos, resultado da frustração divina, não é resultado da impaciência ou capricho de Deus, não, mas é resultado da aplicação da sua justiça. Esta justiça, meus queridos, é quebrada pelos crimes espirituais cometidos pelos homens. Então, a ira divina, como Naum nos mostra, ela tem causas espirituais, mas que nós vamos ver logo mais na frente, em alguns versículos, ela também tem consequências reais. E aí, como descreve Naum, se você voltar para o texto, você vai ver que no versículo 2 ele vai falar justamente sobre isso. Deus é cheio de ira. E esta expressão no hebraico, queridos, é uma expressão que aponta para a ideia de que Deus sente uma fúria ardente contra os seus adversários. Mas como Naum afirma aqui, é prerrogativa divina exercer a vingança. E ao mesmo tempo, o profeta nos mostra que Deus aguarda para a ocasião apropriada para mostrá-la, para aplicá-la a seus inimigos. Então, Naum explica que Deus não se apressa em derramar a sua ira, mas paciente e bondosamente adia a punição que os ímpios merecem. E aqui pensando na experiência de Judá, queridos, com respeito ao Império Assírio, que é para quem Naum está profetizando aqui, essa experiência envolvendo Judá e envolvendo a Síria, ratifica como que o Senhor é paciente e bondoso no que diz respeito à aplicação da sua ira. Meus irmãos, Judá sofreu bastante com esse império. Judá viu o império de Israel, seu co-irmão, ser devastado por esse império. Então, diante de tanta crueldade, como nós falamos um pouquinho na semana passada, esse povo deve ter pensado que Deus estava demorando em aplicar a sua ira. Além disso, relembremos que um século antes de Naum profetizar, Deus havia enviado Jonas à cidade de Nínive para pregar arrependimento. Então, o que nós entendemos é que dentro dessa estrutura da profecia de Naum, no que diz respeito a Deus tardar em demonstrar a sua ira para com Nínive, não apenas a relação que Judá tinha para com Nínive ou para com a Síria, de ser maltratada, machucada, mas também a experiência de Jonas pregar sobre arrependimento, atesta a longanimidade de Deus, queridos, em reter o seu julgamento por um tempo contra a cidade de Nínive. E embora, queridos, é fato que Deus não se vingue dos seus inimigos, porque, como diz aqui o texto, ele demora a se irar, isso não significa que Deus é fraco. O fato de Deus em tardar e derramar a sua ira não aponta para uma limitação do seu poder. Longe disso, porque ainda que ele possa prolongar a sua misericórdia, Naum nos mostra que a sua onipotência permanece. Atente que no versículo 3, há uma palavrinha que aponta para a onipotência do Senhor. O profeta fala sobre o poder de Deus. E esta palavra significa uma força bruta, capaz de lidar com todas as situações. Então aqui o que Naum está dizendo é que, como um soberano onipotente, Deus tem a força inerente para efetuar a sua justiça contra a corrupta cidade de Nínive. Naum, meus irmãos, aponta para o poder e a confiabilidade de Deus em punir o pecado. Em seu grande poder e justiça, ele não trata os ninivitas como se fossem inocentes. E aí eu queria que você atentasse para o versículo de número 3, porque é isso que Naum fala, porque ele é grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor é justo. E legalmente, queridos, ele não deixa o culpado sem punição. E aqui Naum, o que é extraordinário
ele usa uma forma infinitiva acompanhado de uma negativa, para mostrar aqui, queridos, uma negação completa, na ideia de que Deus é irreconciliável com o pecador impenitente. Então, por ele ser grande em poder, o que Naum está nos falando é que ele é firme em trazer a devida contribuição a pecadores culpados que não se arrependem dos seus pecados. E exercendo o seu direito legal de vingar-se contra os seus inimigos, ele vinga o seu povo, defendendo a sua causa e, de certa forma, acabando com seus inimigos. Nínive, meus irmãos, não era apenas inimiga de Judá, como nós já falamos, mas também era inimiga da pessoa de Deus. E aqui, Naum termina o versículo 3, nos falando que Deus está vindo derramar a sua ira, levantando poeira nas nuvens. Esse retrato aqui do final do versículo 3, queridos, não é exclusividade da profecia de Naum. O Salmo 18, por exemplo, e outros textos do Antigo e também do Novo Testamento, aponta para a ideia de Deus como um guerreiro divino que vem cavalgando as nuvens para batalhar em favor do seu povo. Por isso que a imagem da parte final do versículo 3 é que as nuvens, como poeira, levantam por causa dos passos do guerreiro divino que vem. A imagem de Naum aqui é que um Deus irado, levantando poeira atrás de si, vem julgar a cidade de Nínive. E depois de falar sobre a pessoa, então, desse juiz divino, versículos 4 a 6, eu gostaria que você atentasse para a leitura. Naum revela aqui, então, as ações do juiz divino ao manifestar a sua ira. Atente o que diz os versículos 4 a 6. Ele repreende o mar e os faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Baçã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como um fogo, e as rochas são por ele demolidas. Meus queridos, Naum, após descrever a pessoa do juiz divino, mostra como que os seus atributos interagem poderosamente com o mundo que ele criou. E a descrição de Naum a respeito de como o mundo criado, queridos, sente o efeito do zelo, da vingança, da ira, do poder e da justiça de Deus nesse texto é algo aterrorizante. Porque que em seu grande poder, o que Naum nos fala é que Deus pode transtornar tudo na natureza. Os mares e os rios se secam, Baçã e as suas ricas pastagens, o Carmelo e os seus campos de milho e vinhas, o Líbano com as suas florestas murcham. A capacidade que Deus possui para transtornar a natureza evidencia o seu grande poder para julgar e destruir a cidade de Nínive. Atente que no versículo 5, Naum fala que quando Deus executar a sua vingança, derramando a sua ira, até mesmo os montes e outeiros, símbolos de estabilidade, tremem e derretem diante do seu poder. A imagem, meus irmãos, aqui do versículo 5 de um terremoto, é um sinal assustador do poder divino, porque pense, nós vivemos num país que graças a Deus não convivemos com terremoto, mas pense que um terremoto é algo que acontece de forma repentina e inesperada, e aquilo ao qual nós pisamos, que nos traz estabilidade, que é o chão, isso sacode que nós não conseguimos parar em pé. E esta manifestação do poder divino, ao vingar-se dos seus inimigos, faz com que todos os habitantes da terra se levantem em temor. Por isso que no versículo 6, Naum, com duas perguntas retóricas,
atrai o ouvinte para dentro da profecia. Quem pode suportar? Quem pode resistir à ira divina? Se o Senhor repreende o mar, se o Senhor seca o Carmelo, e a sua presença faz com que as montanhas tremam e se derretam, o que o ímpio pode fazer? Se os oceanos e as montanhas na presença de Deus são removidos, que império, até mesmo a Assíria, pode ter esperança de salvação? Nenhum império, nenhuma cidade, nenhum homem, nada na criação pode subsistir diante de um Deus santo manifestando a sua ira. Por isso que na parte final do versículo 6, o profeta fala que Deus, meus irmãos, não dará apenas uma palmadinha de disciplina na Síria. Ele termina dizendo que a sua cólera se derrama como fogo. Naum profetiza que o poder incomparável de Deus, manifestado em sua ira, é como um fogo derramado cujo calor destrói as rochas. E a imagem que temos aqui, queridos, é que a ira divina se derrama como as larvas de um vulcão, e que por onde ela passa, ela é destrutiva, ela é devastadora. Quando Deus manifesta a sua ira, seu fogo não chamusca, mas consome totalmente. Em seu furor, profetiza Naum, a natureza desmorona diante dele. Assim sendo, queridos, qual é a posição da Síria, de Judá, diante do Todo-Poderoso? Quem pode suportar a manifestação da ira desse Deus? Nenhum império, cidade, rei, homem pode suportar, pode resistir à ira divina, sendo derramada em vingança por amor ao seu nome e ao seu povo. Entendido isso, queridos, nós temos que pensar no que esse texto se aplica a nós hoje. Como é que um texto tão duro como esse, de certa forma, pode nortear a nossa vida cristã na atualidade? Eu quero pensar em algumas implicações para te ajudar a colocá-lo em prática. A primeira, liberte-se da ideia de que Deus não fica irado. Meus irmãos, Naum, sem receio, profetiza que Deus é cheio de ira e que a reserva para o momento oportuno despejar sobre pecadores impenitentes. E a proclamação pública, queridos, dessa mensagem não era uma mensagem muito popular nos dias de Naum, como também não é muito popular nos dias de hoje. Tem uma frase do Nietzsche que foi cirúrgico, dizendo que o homem, em seu orgulho, criou Deus à sua imagem e semelhança. Então entenda por que uma mensagem como essa de Naum não é muito popular hoje, porque nós convivemos, queridos, com uma ideia de um ser de Deus inventada, defendida e propagada por homens ímpios, que em sua maioria nem mesmo acreditam na Bíblia como palavra inspirada por Deus. E aí essas pessoas, e até mesmo alguns são teólogos, outros se intitulam pastores, acreditam que um Deus, ele possui apenas atributos agradáveis, atributos favoráveis, atributos bons: amor, bondade, mansidão, misericórdia, paciência. E com esta noção distorcida e desequilibrada da pessoa de Deus, muitos olham para textos como o de Naum e tentam suavizar aquilo que Deus disse expressamente aqui a respeito da sua ira. Criam uma distinção entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. E aí dizem, olha, o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, mas o Deus do Novo não, o Deus do Novo é amoroso. O Deus do Antigo Testamento era um Deus impiedoso, mas o Deus do Novo é um Deus bondoso. Meu querido, entenda que essa distinção não existe.
O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento que fica irado, como aqui em Naum, é o mesmo Deus que lá em Apocalipse 20, em sua ira, lançará pecadores no lago de fogo. Então nós precisamos nos libertar dessa ideia de que Deus não fica irado. Deus fica irado, e a sua ira representa o lado negativo da sua justiça e da sua santidade. Você tem que entender que a ira é uma resposta ativa, é uma reação, é uma expressão da vontade externa de Deus e não da essência do seu ser. A manifestação, querido, da ira do Senhor é uma resposta moral de Deus a pecadores e aos pecados cometidos por esses pecadores impenitentes. E digo para você que, como descrito por Naum, essa ira é terrível. A ira divina, queridos, inspira medo. A ira divina traz dor. A ira divina traz punição. A ira divina traz condenação eterna. E aqui deixe-me citar para você, porque eu poderia citar vários textos do Antigo Testamento, no qual Deus fala sobre a sua ira, sendo derramada sobre pecadores impenitentes. Mas eu quero me ater àquilo que a Bíblia alerta sobre Deus, derramando a sua ira sobre pecadores, no Novo Testamento. Romanos 1,18, porque a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade. Colossenses capítulo 3, versículo 6, após Paulo falar sobre deixar de lado a natureza terrena e colocar vários pecados, Paulo diz, é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Meu querido irmão e irmã, entretanto, você tem que entender uma coisa, que o juízo irado de Deus, como descrito aqui por Naum, é apenas uma sombra. É apenas uma sombra, porque de fato Deus só revelará a sua ira em sua plenitude, em todo o seu poder e furor, no último grande dia. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, Paulo diz que aqueles que não obedecem ao Evangelho sofrerão o castigo eterno e a perdição eterna, e serão banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Os que não estão em Cristo descobrirão, experimentarão em sua plenitude a terrível ira divina descrita por Naum. Então, se liberte dessa ideia de que o Deus da Bíblia não fica irado porque o fica. E o fica e lança o seu furor sobre pecadores impenitentes. Uma outra aplicação desse texto para nós é: confie que Deus, em seu zelo, vingará a sua igreja. Meu irmão, Naum enfatiza que Deus, como um mar furioso, destruirá a corrupta Nínive. E aqui, contrariando todos os pensamentos da vingança humana aos malfeitores, ele enfatiza: o Senhor é vingador. Deus toma vingança contra os seus adversários. E é fato que em um mundo de tantas injustiças, de tanta maldade, de tanta perseguição à fé cristã, é impossível, como cristão, queridos, nós ficarmos indiferentes. Eu não sei você, mas às vezes eu me deparo com algumas situações desse mundo caído, que parece que uma ira santa se desperta dentro de nós contra as mazelas existentes que se revelam nesse mundo caído. Todavia, o que nós temos que entender é que não cabe a nós assumir a vingança sobre os pecadores. Nós podemos confrontar, nós podemos anunciar o juízo divino, nós podemos anunciar a condenação divina. Mas, meus irmãos, nós jamais podemos tomar em nossas mãos as rédeas da vingança. Paulo, em Romanos 12:19, fazendo coro com Naum e com Moisés, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, diz que a vingança pertence ao Senhor, que a seu tempo os ímpios retribuirá por seus pecados. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento deixam claro que é prerrogativa divina assumir a vingança sobre pecadores impenitentes.
Há um escritor, o Paul Kleinert, que diz que o nosso coração deve aprender a ceder à ira de Deus, ou seja, se afastar do juízo para que Deus tome a vingança em sua mão. A ideia do Paul Kleinert é que nós não podemos ceder à tentação de usurpar o lugar de Deus como justo juiz, mas ao lidar com o mal em nosso mundo, com aqueles que nos ofendem e com nós mesmos, nós devemos confiar na obra de Deus e não na nossa. Eu sei, meus irmãos, eu sei que às vezes, mesmo sabendo que a vingança pertence ao Senhor, diante de tanta maldade e pecado existente nesse mundo, nós pensamos, quem sabe às vezes como o povo de Judá, que Deus tem tardado em vingar a sua causa. Às vezes nós vemos alguém zombando da fé cristã e desejamos que Deus se vingue imediatamente. Às vezes percebemos que a igreja está sendo martirizada e nós suplicamos que Deus se vingue logo. Mas Lutero foi cirúrgico quando disse que é uma fraqueza nossa querer que o Senhor se vingue agora mesmo. Quando a sua vingança não é imediata, pensamos que tudo acabou para nós. No entanto, é uma marca da bondade, do poder divino ser tolerante, paciente e longânimo com o pecador. Deus é tolerante para com as suas criaturas, porque Ele é grande em poder. Meus irmãos, nós somos fracos, e os fracos não suportam o insulto, e a tendência nossa é responder imediatamente. Mas Deus, queridos, quando alguém se levanta contra Deus, quando alguém peca contra Deus, quando alguém se volta contra o povo de Deus, Deus não é ameaçado pelo pecador. A Bíblia fala que Deus olha para o ímpio e Deus dá risada. Meu irmão, entenda que Deus despreza e Deus ao mesmo tempo, sem adiantar-se em puni-lo, porque Deus sabe que o ímpio não prosperará por muito tempo. E assim, por Ele ser paciente para responder, Ele, queridos, em muitas situações poupa por muito tempo o maior tirano. E essa é uma boa notícia para aqueles que estão em inimizade com Deus. E ao mesmo tempo, nem sempre é tão boa para nós, que estamos sofrendo debaixo do domínio, muitas vezes, do império das trevas. Portanto, quem acredita que Deus apenas perdoa, está enganado. Deus é aquele que também toma vingança. E o que Naum nos mostra é que Deus já está a caminho para tomar vingança contra os seus adversários. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria que você enxergasse aqui que o profeta Naum visualizou Deus vindo sobre as nuvens para executar a sua justiça, para vingar a sua causa, para vingar o seu povo. E no Novo Testamento nós temos o retrato de Cristo subindo as nuvens e prometendo lá em Atos capítulo 1 que o seu retorno seria da mesma maneira. Na volta de Cristo, que não tarda, Deus derramará a sua ira e o seu julgamento sobre os seus inimigos. Meus irmãos, os sinais da volta de Cristo já mostram que a poeira já está sendo levantada. Cristo já está se dirigindo para julgar a causa da sua igreja. Quando nós olhamos para um texto de Naum, queridos, eu quero te falar que o Deus da vingança é uma ameaça, é uma imagem ameaçadora, apenas para aqueles que são inimigos de Deus. Mas para aqueles que creem em Cristo, é um conforto, é consolo, é motivo de bênção, saber que muito em breve, o soberano juiz de toda a terra haverá de julgar e condenar aqueles que constantemente se levantam contra a igreja de Cristo. E eu quero finalizar com uma última implicação, e aqui eu termino o sermão nesta noite. Meu querido irmão, a partir de Naum, capítulo 1, versículos 2 a 6, refugie-se naquele que inocenta o culpado. Refugie-se naquele que inocenta o culpado. Naum deixa bem claro que Deus, como um ser moral, não inocenta o culpado, mas sobre ele derrama a sua santa e justa ira. Entretanto, eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite. O que nos diferencia hoje
dos ninivitas. O que nos diferencia? Se Deus não inocenta o culpado, então todos nós, seres humanos, estamos condenados. Porque todos nós somos pecadores. E Deus odeia e não se reconcilia com pecadores impenitentes, a ponto de lançá-los no inferno. Nós somos seres vis, seres desprezíveis, seres que corrompemos a criação de Deus com os nossos pecados. E enquanto continuarmos carregando a carga dos nossos pecados, não podemos ser declarados isentos da aplicabilidade, da vingança e da ira divina. Contudo, o zelo de Deus que consome é também aquele que redime. Por ser zeloso, esse Deus se preocupa o suficiente para redimir pecadores. Logo, Deus não absolve ninguém, a não ser aquele que está no condenado à crucificação, Jesus Cristo. A absolvição da culpa diante de Deus só é possível, queridos, em um contexto de aliança com Deus, em que o seu Filho, Jesus Cristo, de forma substitutiva, assume toda a culpa e o castigo por nossos pecados. Cristo ofereceu uma expiação real, uma expiação eficaz pelo pecado, em que a nossa culpa é transferida por meio da substituição para Cristo. E então Deus, queridos, pode assim manifestar o seu perdão. Eu queria que você entendesse que lá na cruz, a ira divina, como descrita aqui por Naum como um fogo que por onde passa consome tudo, lá na cruz a ira divina como um fogo, assou o Cordeiro de Deus, para que aquele que está em Cristo seja vestido com as vestes de justiça de Cristo, e por isso o fogo da sua ira no inferno não lhe fará mal. Calvino, meus irmãos, dizia que a absolvição só vem depois do juízo, pois os fiéis antecipam o seu juízo mediante o arrependimento. Pois o que é o arrependimento, senão condenação, que por sua vez acaba por ser o meio de salvação? Deus não absolve a ninguém mais, senão o condenado. O que Calvino queria dizer é que a misericórdia divina e o arrependimento humano agem para desviar Deus de sua ira. Meu querido, quando nós confessamos os nossos pecados, nós estamos nos condenando. Quando nós falamos, Deus, eu menti, Deus, eu enganei, Deus, eu adulterei. Quando nós falamos isso, nós estamos colocando diante do Senhor toda a nossa culpa, todos os nossos pecados, e que de fato merecem a ira santa de Deus. Mas quando nós confessamos e dizemos, Cristo Jesus, eu me apego a Ti, eu me escondo em Ti, eu me refugio em Ti, nós estamos, queridos, refugiando naquele que lá na cruz recebeu sobre si toda a ira de Deus que era para vir sobre nossas vidas. Você tem que entender, meus queridos, que hoje, como igreja, Naum nos lembra que Deus enviará o seu julgamento sobre esse mundo ímpio, e que diante da sua ira, queridos, que possamos nos humilhar, que possamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós somos chamados ao arrependimento, ao nos condenarmos por nossos pecados, nossos crimes contra Deus, nos lançando em sua misericórdia paciente, nos refugiando em sua bondade, encarnada por nós em Cristo Jesus, quando lá naquela cruz recebeu sobre si a ira divina que era para ser derramada sobre nós, pecadores impenitentes. Curva a sua cabeça, nós estaremos nos preparando para a ceia, e tenha isso em mente. Adiante de nós hoje, o pão e o cálice que aponta justamente para aquilo que acabamos de pregar. Essa ira santa descrita por Naum, queridos, foi derramada sobre o corpo de Cristo que foi ferido, foi machucado, foi dilacerado. E o seu sangue vertido naquela cruz, como diz Apocalipse, o foi para a remissão dos nossos pecados.
por alguns instantes, oremos ao Senhor, confessemos nossos pecados, peçamos ao Senhor, através de Cristo, que nos absolva das nossas falhas, dos nossos erros, porque somente em Cristo, somente nele, é que a ira santa divina não será derramada sobre nós.